E quando a gente começou com os primeiros casais a compartilhar esse conteúdo, surgiu ali, por direção do Espírito Santo, né? Surgiu a questão do respeito às diferenças, né? Deus nos criou de forma diferente, né? A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2, né, que o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? Que diz também que estavam ambos nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. É um outro assunto, né? O homem e a mulher, quando foram criados, eles foram criados com pureza, né? Eles eram puros, eles eram inocentes, não havia maldade, né? E hoje, com a entrada do pecado, essa pureza foi manchada, né? Então, amados, quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. O próprio Deus percebeu que não é bom a gente andar sozinho. E Deus teve uma ideia: vou fazer uma companheira para esse homem que está sozinho aí. Ele daqui a pouco vai sofrer de carência. Deus já pensou, ele vai sofrer de carência, vai dar problema. Então eu vou criar uma companheira, né? A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Né? Essa palavra adjutora, que na língua portuguesa ela é muito rica, né? É uma palavra que muita gente aqui não conhece. Né? No hebraico significa aquela que completa a sua vida. Né? Aquela que completa a sua vida. Então, a adjutora idônea ou que lhe corresponda é uma pessoa que Deus vai usar para completar ou complementar a tua vida. Para isso Deus criou a mulher. Né? A mulher ela é o complemento do homem, assim como o homem pode ser o complemento da mulher. Então, um homem sem uma mulher pode-se dizer que ele está incompleto. Né? Então Deus decidiu criar a mulher para isso. Uma curiosidade: sempre que uma mulher ouve a palavra submissão, né? Ou a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Tem mulheres que só de ouvir essa palavra já arrepia, né? Mas arrepia por quê? Arrepia porque nem sabe o significado da palavra. O significado da palavra submissão é estar sob uma missão. Então, basicamente, a mulher ela foi criada para estar sob a missão do marido. Ou seja, ela foi criada por Deus para ajudar o marido a cumprir a missão dele. Hoje, tu como sacerdote, dentro de todos esses trabalhos que tu tem, qual que é o objetivo? Tu está trabalhando para poder trazer, né, o pão de cada dia para dentro de casa e também para vocês daqui a pouco poder realizar o sonho de vocês, que é construir uma casa, adquirir um veículo próprio, né? Enfim, então tu está fazendo esse papel. O papel de provedor, que é um dos papéis principais do homem, né? E a esposa, ela vai agora complementar, ela vai te ajudar, se puder também com complemento de renda, né? Não é um caso obrigatório quando o marido já está trazendo toda a provisão, mas tem mulheres que se sentem muito bem podendo também complementar com a renda financeira, né? Então hoje a maioria das mulheres trabalham fora, né? E não tem nada de errado, desde que saiba administrar o tempo, né? Que precisa também ter tempo para os filhos e tempo para casa e assim por diante. Né? Então a mulher basicamente ela vai complementar. Uma curiosidade, aqui tem uma outra versão que diz, né? Aquela que esteja diante dele. Né? E tem uma curiosidade, essa palavra adjutora no original em hebraico é a palavra Ezer. E Ezer também tem mais um significado. Isso a gente só sabe quando vai estudar lá no profundo, né? Ezer também significa opositora. Então,
a mulher, muitas vezes na vida do homem, ela vai ser uma opositora. É como se fosse assim uma espécie de inimigo. O que significa isso? Significa que é aquela pessoa que ela não vai ter a mesma opinião, né? Ela vai ter uma opinião diferente para complementar o marido. Então, nem sempre no casamento a mulher vai concordar com tudo, né? E o marido precisa saber disso, que a mulher já foi criada para isso mesmo. Ela não vai dizer amém para tudo, porque se ela concordar com tudo, né, daqui a pouco o marido está entrando num buraco ali e ela, amém. Né? Aí o marido toma uma decisão errada, amém. Eu vou comprar uma coisa que eu não posso pagar, amém. Né? Aí vai se afundar. Né? Então a mulher muitas vezes vai dizer, não, amor, a gente não pode fazer isso, a gente não tem condições. Se a gente fizer isso, a gente vai quebrar. Então a mulher está ali. Não, isso não, isso sim, isso pode, isso não pode. Então muitas vezes ela vai contrariar. Quando eu entendo que a mulher foi criada por Deus também com esse propósito, eu não vou ficar chateado. Eu não vou criar uma briga por causa disso. Não, está tudo certo. Agora estou tendo a oportunidade de enxergar a mesma coisa de um ângulo diferente. Que o homem às vezes está ali, né? Ele só vê aquele quadradinho ali, né? Aí a mulher vem, não, mas também tem aqui, tem aqui. Então, a mulher também foi criada para isso, né? Então, e isso está ligado também à questão das diferenças que a gente estava falando. A mulher era diferente do homem. Né? Ela foi criada da costela do homem, embora que ela veio do homem, mas ela é diferente. Né? Ela tem uma forma de ver a vida diferente. Né? Tem particularidades do homem que são completamente diferentes da mulher. Né? E vice-versa. Né? Então, uma vez que eu sei disso, que Deus nos criou diferentes, eu preciso, isso até está ligado a um princípio bíblico, que a gente chama de princípio da individualidade, eu preciso respeitar essa diferença. Né? Existem pessoas que são mais aceleradas, né? Outros são mais lentos. Né? Hoje a ciência, a psicologia estuda, né, padrões de comportamento. Tem pessoas que são dominantes, outros são equilibrados. Tem também a questão dos temperamentos, né? Tem gente que é melancólico, né? O outro já é mais colérico, o outro é sanguíneo, né? Aí tem aquele que é o fleumático, né? Cada um tem um comportamento diferente, né? Cada um tem um jeito de ser diferente. E às vezes no casamento Deus coloca ali um sanguíneo colérico acelerado do lado do melancólico calmo. Né? Aí o marido já está lá na frente e a mulher está aqui atrás. Calma, amor. E às vezes o contrário, né? A mulher, vamos lá, meu Deus do céu, já estamos atrasados. Bora. E ele está ali, calma, eu ainda tenho que amarrar o meu cadastro. Né? Aí, se eu não entendo essas diferenças, né? Um é tartaruga e o outro é uma Ferrari com o pé no acelerador, né? Vai dar B.O. Né? Agora, quando eu entendo que Deus nos criou diferentes, com diferenças, e essas diferenças são para que haja um equilíbrio, né? Eu começo a respeitar. Né? Claro que, com o tempo, no casamento a gente vai aprender o seguinte: poxa, se eu estou muito lento em relação ao outro que é muito rápido, custa eu me esforçar um pouco para andar num ritmozinho um pouco mais acelerado também, para poder não fazer o outro esperar tanto por mim, né? E vice-versa, aquele que é muito acelerado, custa eu diminuir um pouco a velocidade do meu jeito de ser para que o outro consiga me alcançar, né? Então, isso é questão de sabedoria e de amor, né? Então, isso acontece com a própria igreja de Jesus, né? A igreja de Jesus, ela é uma grande família. E essa grande família, ela tem muitas diferenças. Só que essa grande família chamada igreja, ela também é conhecida como a obra de Deus ou o reino de Deus, que diz respeito a uma grande construção, onde todos precisam se encaixar um no outro para poder cumprir o propósito da igreja aqui na Terra, que é fazer o nome de Jesus o nome mais conhecido do mundo. Então, numa grande família, ou numa igreja, todo mundo precisa ceder, perdoar,
diminuir, acelerar, para que haja um encaixe. O casamento é a mesma coisa, né? O casamento eu tenho que estar constantemente vendo onde é que eu preciso mudar. Estou muito rápido, estou muito lento, o meu tom de voz está muito alto. Deus, eu falo gritando. Para que falar tão alto? Né? Então, às vezes, eu falo muito alto, né? Ou falo muito baixo. Então, são uma série de comportamentos que nós temos, hábitos, né? Tem gente que tem chulé, então precisa achar um talco para resolver esse problema do chulé, né? Aí tem gente que gosta de fazer pum debaixo do cobertor, isso pode dar problema, né? Então, a gente, às vezes, vem da nossa família anterior com muitos hábitos, e alguns deles nocivos, ruins, né? Que às vezes não vai encaixar com essa pessoa que agora vai morar debaixo do teto, né? Então eu vou precisar me submeter a um processo de mudanças, né? E descobrir o que a outra pessoa não gosta, o que ela gosta, para mim procurar cada vez mais fazer o que ela gosta, tentar realmente levar ela a uma felicidade, a gente vai estar vendo sobre isso, né? E minimizar aquilo que irrita, né? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu toquei num assunto com a minha esposa, que aquilo, quando toca naquele assunto, irrita ela, né? Eu precisava conversar sobre esse ponto, mas eu só toquei no assunto, ela já não quero falar sobre isso, né? Então, se a gente já sabe que alguns assuntos irritam a outra pessoa, por que a gente insiste, né? Não é mais fácil ou mudar o assunto, ou procurar uma nova forma de falar do mesmo assunto, de um jeito que não vai irritar, né? Então, tudo isso são sabedorias que a gente vai adquirindo para poder manter o nosso relacionamento. Então, a verdade é essa: Deus nos criou diferentes. Somos diferentes no temperamento, no comportamento, na velocidade, na estrutura física, né? Tem pessoas que têm uma estrutura física. Por exemplo, eu trabalho com venda de colchões. Eu participei de uma palestra de uma médica especialista no sono, e é constatado que existem 3 classes de tempo necessário para descanso. Tem os pequenos dormidores, os médios dormidores e os grandes dormidores. Um pequeno dormidor, ele precisa de 5 a 6 horas de sono por dia. Um médio dormidor, ele precisa de 6 a 8 de horas de sono por dia. E um grande dormidor, a pessoa geneticamente ela foi criada assim. Ela precisa de 9 a 10 horas de sono. Então vai que num casamento tem ali um pequeno dormidor. Vou pegar um exemplo. O cara, ele tem uma necessidade de 5 horas de sono por dia. Mas a mulher dele é uma grande dormidora, ela precisa de 9 horas. Aí, quando chega no domingo, vamos supor que é o dia de folga do casal, aí, o cara que dormiu 5 horas, 6 da manhã ele está de pé, né? E a mulher, ela precisa dormir até as 9. Aí o cara acordou, meu café não está pronto ainda. Ô mulher, que preguiça é essa? Vamos sair da cama. Você que a mulher, ela precisa dormir mais 3 horas ainda. Porque a estrutura genética dela foi feita assim. Se eu não... E lá em casa é bem assim mesmo. Eu me considero um médio dormidor e a minha esposa já é uma grande dormidora. Embora que às vezes dia de semana não dá para dormir o que precisa por causa dos horários, né? Então às vezes acaba dormindo menos, não tem o que fazer, né? Mas se puder, quando chega no domingo ou no sábado, que no sábado também não dá, mas no domingo às vezes que dá para dormir, agora também não dá mais, né? Oh, meu Deus. Porque agora tem a minha sogra que dorme na minha casa, ela é doente, então domingo de manhã o meu sogro, ele sai cedo para ir trabalhar na rádio, né, que ele faz um programa de rádio, e todo cedo a gente já tem que estar acordado, porque a minha esposa fica com a minha sogra, né? Nesse momento ela está lá agora com a minha sogra. Então a gente tem que se virar nos 30, né? Então às vezes quando dá, tem um dia ali que deu uma folguinha, já tem a folga na segunda-feira, ela tem folga, aí aproveita esse dia para dormir um pouquinho mais, né? Então é assim que funciona. Mas existem essas diferenças, né? Tem pessoas que têm uma estrutura física diferente. Claro que tem também a questão, em se tratando de adultos, né? Tem pessoas que depois vocês vão, na caminhada com Deus, vocês vão aprender que tem um princípio chamado mordomia, que é o que está ligado também ao cuidado do nosso corpo, né? Então,
Se eu cuido bem da minha saúde, eu procuro ter uma alimentação correta, eu evito alimentos tóxicos, alimentos muito industrializados, refrigerante e comidas que são consideradas... tem comida que nutre e tem comida que só alimenta. Né? Tem coisa que tu come, mas aquilo não nutre o teu organismo, aquilo é só um tapa-furo para enganar o estômago. Né? Então, à medida que a gente vai, que nem eu já estou com 5.1, tu já começa a ser mais disciplinado. Porque se tu continua comendo essas comidas industrializadas, tu vai viver doente. Né? Daqui a pouco tu está sempre doente. Ou tu está com a tua saúde debilitada. Então a gente começa a ficar mais disciplinado. Quando a gente é mais jovem, a gente não liga tanto, né? Porque tudo está funcionando bem. Mas dentro desse contexto, às vezes tem um cônjuge ali que ele é um atleta. Né? A esposa ela é uma atleta, ela faz atividade física, ela se alimenta adequadamente, ela é disciplinada, toma muita água, né? E o marido é um relaxado, né? Não faz atividade física, não faz exercício nenhum, come qualquer coisa, come só lanche e coisa arada e produto industrializado. Meu filho adora salgadinho, tem que estar puxando o freio dele. E muito refrigerante, muita coisa. Aí pode acontecer de ter um dos cônjuges ali que está com a saúde a 1000 e o outro está com a saúde debilitada. Né? Aí vai ter problema também, né? De um acompanhar o ritmo do outro. Né? Então, eu sabendo disso, eu vou precisar me esforçar para cuidar um pouco melhor da minha saúde. Né? Para que a gente possa, daqui a pouco, ter um sonho do casal, vamos fazer uma viagem de 3 dias, né? Ou 4 dias, uma semana, vamos fazer uma viagem no tempo de férias aí de vocês, e aí de repente tem aquele ali que não cuida da saúde, no terceiro dia da viagem ele já está querendo voltar para casa. Né? Porque eu não aguento mais, eu tô podre, já não aguento mais de ônibus, não aguento mais de moto, não aguento mais de avião, sei lá o que for, de trem, mas eu quero ir para casa, eu quero a minha cama. Né? Por quê? Porque está com a saúde detonada. E o outro que é atleta, que cuida da saúde, que tal, tipo, está no terceiro dia, ele nem cansou ainda. Por quê? Porque tem fôlego. Né? Então tem as diferenças. Então tem diferenças no casamento que a gente pode minimizar elas. Eu posso ajudar a minimizar isso. Né? Já entrando aqui no assunto do... Mas elas existem, né? E é necessário que haja um respeito, né, das diferenças. Principalmente se tratando de limitações, né? Para que a gente não viva brigando por causa desse tipo de coisa. Né? Agora, já entrando dentro do assunto, número 1, agora que passou a ser o número 2, né? O porquê casar. É uma resposta, deveria ser uma resposta de Deus, né? Isso seria, vamos dizer assim, o ideal, né? Que antes de entrar num casamento, para um cristão, né? Porque para um cristão, nós acreditamos que Deus ele ouve as nossas orações e ele responde, né? Então, para um cristão, um casamento deveria ser uma resposta de Deus, né? Tipo, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus que me dê uma pessoa e quando essa pessoa chega, eu identifico que é ela. Quando isso acontece, é muito difícil de que esse casamento realmente não vai dar certo, porque foi o próprio Deus que escolheu aquela pessoa que vai ser a tua companheira ou teu companheiro para o resto da vida, né? Embora que mesmo assim, mesmo sendo a pessoa escolhida, se eu não botar em prática esse conhecimento, vou ter problemas, né? Porque todo casamento, se ele não for bem administrado, ele vai ter problemas. Agora, eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: Deus, mesmo em casos que não necessariamente teve uma resposta de oração, Deus ele também pode abençoar um casal. Pô, se eu escolhi essa pessoa para ser minha companheira, eu escolhi essa pessoa para ser o meu esposo, o meu cônjuge, eu quero que seja ela, né? E no caso de vocês aqui, perante a Bíblia, vocês já estão morando juntos já há um bom tempo. Então, perante a Bíblia, vocês já se tornaram uma só carne. Né? Então, hoje vocês já são casados. Vocês só não oficializaram isso diante de uma autoridade espiritual e uma autoridade civil. Mas, diante de Deus, vocês já estão casados. Então,
a gente já vai ver aqui na sequência, o que Deus uniu, não separe o homem, né? Então, a partir do momento que sejam tão juntos, a vontade de Deus é que agora vocês permaneçam juntos. Essa é a vontade de Deus. Principalmente quando tem filho na jogada, né? Aí mesmo que aí a responsabilidade dobra, né? Mas independente de ter filhos, uma vez que vocês já se uniram, a vontade de Deus é que agora permaneça, né? Deus não criou a gente tipo para ficar trocando, né, de esposa, de marido, como se troca de roupa, né? Então Deus, eu aprendi que Deus também pode abençoar um casal que não necessariamente foi uma resposta de Deus, mas esse casal decidiu se unir, eles tinham amor um pelo outro. Então, já que agora se uniram, então agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar descobrir qual a melhor forma, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, de conduzir esse casamento para que realmente dê certo, né? E se vocês querem isso, vai dar certo, ok? Mas, quando existe essa possibilidade, né, de orar, de pedir a Deus, Senhor, mostra para mim quem é a pessoa que o Senhor tem para mim, e Deus responde, é melhor ainda, tá? Mas Deus também abençoa as nossas decisões, uma vez que eu procuro depois me adequar ao padrão de Deus para a minha vida. Tudo isso por quê? Porque Deus é muito bom, né? Ele é tão bom que Ele consegue ajudar a gente a fazer funcionar as coisas, até mesmo quando a gente erra, né? Porque Deus é bom, Deus é amor, né? E da parte dele, Ele quer que tudo dê certo. Deus não quer ver que nada dê errado, né? Uma pergunta: será que eu caso para ser feliz? Ou eu caso para fazer o outro feliz, né? Se eu tenho um entendimento que eu estou casando para fazer o outro feliz, eu estou preocupado com o outro, eu não estou preocupado comigo, né? Isso é questão de egoísmo, né? A chance, a probabilidade de dar certo esse casamento vai ser muito maior, né? Porque eu já tenho dentro de mim o entendimento que a minha responsabilidade é fazer o outro feliz, né? É ajudar o outro a cumprir a sua missão, né? Sob missão, né? Ajudar o outro a cumprir a missão dele de vida. Então, eu me torno um servo do meu cônjuge, né? Quando isso acontece, a probabilidade de dar certo é maior, né? Agora, quando eu estou o tempo todo preocupado com a minha felicidade, isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque eu crio expectativas muitas vezes muito altas, e quando as expectativas não são correspondidas, eu me frustro, né? E pode acontecer de estar o tempo todo frustrado. Por quê? Porque eu estou com minhas expectativas lá no teto, lá, e o meu cônjuge não está nem na metade daquilo que eu criei de expectativa em relação a ele, né? Agora, se eu inverto a minha maneira de pensar, é eu que tenho que ajudar o meu cônjuge a realizar os sonhos dele, a ser feliz, a cumprir o propósito dele, né? Então eu não estou preocupado em mim, estou preocupado com ele ou com ela. Automaticamente, eu fazendo a outra pessoa feliz, eu ajudando ela a se realizar no propósito de vida dela, essa pessoa realizada, ela também vai dar um feedback, ela vai dar um retorno. É a lei da semeadura, né? Eu estou semeando o bem na vida do meu cônjuge, por que eu vou colher o mal? Eu vou colher discórdia, né? Atrito, ódio? Não, eu estou dando o meu melhor, eu estou procurando fazer ele feliz, eu estou me dando para que ele realmente cumpra o seu propósito de vida, para que ela se realize como mulher. Será que a colheita minha desse plantio vai ser uma colheita ruim? Não, vai ser uma colheita boa. Agora, quando eu penso só em mim, aí já inverte o papel. Está dando para entender? Então eu tenho que pensar no outro. Como que eu posso fazer o outro feliz, né? Até tem uma frase de Jesus que eu gosto muito. Jesus disse assim, tem uma frase na Bíblia que diz, né, fazei tudo como que é o Senhor, que já é uma outra frase, né? Que tipo, tudo que eu faço para o meu patrão, tudo que eu faço para o próximo, eu tenho que pensar que é como se eu estivesse fazendo para Deus. Aí a régua aumenta, né? Então eu tenho que fazer com excelência, fazer bem feito, que é como se eu estivesse fazendo para Deus. Mas tem uma frase de Jesus que ele diz assim, como vocês querem
que façam para vocês, façam para o outro, né? Então, tipo, eu vou preparar um café, nesse domingo que meu esposo está em casa, eu vou preparar um café para ele. Se fosse para mim, como que eu faria essa mesa? Né? Eu ia botar uma toalha, né? Ia passar na padaria, me acordar bem cedinho lá na padaria e comprar uma coisinha que ele gosta. Se fosse para mim, né? Como que eu faria? Né? Eu ia botar as frutas que ele gosta, né? A comida que ele gosta, ia ser com leite, o café sem leite, com açúcar, sem açúcar. Então eu ia preparar do jeito que fosse para mim. Né? Então quando eu penso assim, para mim, como que eu gostaria que fosse? Né? Então assim eu vou fazer para o outro. Né? Às vezes, vou dar um exemplo prático, né? Às vezes eu quero muito que meu marido me dê carinho, mas eu estou dando carinho, né? Eu quero muito que seja gentil comigo, mas eu estou sendo gentil. Às vezes ele está cobrando coisas dos outros ou do outro que eu não estou dando exemplo, né? Eu quero que minha esposa seja, né, assim, uma flor, né? De paciência, de amor e tal. Só que eu sou um grosso, né? Que qualquer coisinha eu estouro. Ô mulher, pô, não dá, desse jeito eu já falei 50 vezes. Tá surda, mulher. Aí o cara é uma tora e quer que a mulher seja um doce. Vai rolar? Não vai. Né? Então, quer que ela seja doce? Seja você doce também. Né? Então, é importante saber disso. Uma pergunta, será que ele vai mudar? Será que ele vai mudar? Será que ela vai mudar? Tem coisas que, para um cristão, pessoas que seguem o caminho de Jesus, a Bíblia chama ele de Deus como um grande oleiro, né? E nós somos como vaso na mão do oleiro. Essa expressão aqui em Canelinha a gente não pode deixar passar, né? Porque aqui a gente está literalmente na terra da cerâmica, né? Então todo mundo sabe o que é um vaso de barro, né? Então, uma pessoa que se propõe a seguir o caminho de Jesus, é inevitável que ela vai ser transformada. Se eu quero seguir Jesus, ele vai me transformar. Ele quer fazer de cada um de nós uma pessoa melhor, né? Uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. Tudo se fez novo, né? Então, se eu vou seguir Jesus, eu vou passar por um processo de mudança. Mas existem coisas, comportamentos, hábitos que nós carregamos já desde a infância, que a gente herdou de pai e mãe, que é uma cultura familiar, que às vezes uma situação dessa pode levar anos para que haja uma mudança. E pode acontecer até mesmo que nunca mude. Né? Então, quando eu entro no casamento, eu já tenho que entrar com essa predisposição de saber que nem tudo vai acontecer dentro do meu tempo. Né? Nem tudo, as mudanças não vão, nem tudo vai acontecer do meu jeito, nem tudo vai acontecer no meu tempo. Né? Tem coisas que vão acontecer, tem mudanças que vão acontecer, tem mudanças que vão acontecer até rápido, mas outras vão demorar para acontecer. Né? E talvez tenha algumas mudanças que nunca aconteçam. Né? E eu preciso já entrar no casamento com esse entendimento. Cuidado, né, para não ter uma expectativa muito alta. Né? Até eu já vi casamentos, divórcios, né, situação de divórcio, que a pessoa, depois que ela divorciou, ela fala o seguinte, né? Eu me separei porque a pessoa nunca muda. Porque a pessoa não muda. Tá, mas será que quando ela casou, ela já não tinha percebido que aquela pessoa tinha aqueles defeitos, aqueles comportamentos, aqueles hábitos? Será que só depois de casar que ela foi identificar? Porque se ela já, para isso tem um namoro, né? Se a pessoa durante o namoro, durante o tempo que estava junto ali, já não constatou aqueles defeitos, então por que casou? Né? Se já sabia que ia enfrentar aqueles defeitos da pessoa, então nem deveria ter casado. Né? Então esse argumento não serve. Né? Então, porque eu já conhecia os defeitos da pessoa, é impossível, ao menos que a pessoa casou sem namorar. Né? Porque quem namora para isso é o namoro, né? O namoro é para te identificar. Não, vai dar certo, tem chance de dar certo. É isso mesmo que eu quero para minha vida? Né? Essa é a pessoa que
que eu decido conviver o resto da minha vida, eu já estou vendo ali se ela é estúpida, se ela é grossa, se ela é mansa, se ela é amável, se é isso, se é aquilo. Eu estou vendo. Tem chulé, não tem? Então, é claro que eu sempre cito a questão do cristão, porque tipo, quem está lá no mundão, que não conhece a Bíblia, aí há uma probabilidade da pessoa não mudar mesmo, né? Mas quem serve a Deus vai passar por um processo de mudança. Mas se eu decidir casar com a pessoa, mesmo conhecendo os defeitos dela, agora aguenta, né? Agora aguenta e espera o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é quem opera o querer e o efetuar. Então, e tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, no tempo certo, aquela mudança que eu gostaria que acontecesse, ela pode acontecer, né? Mas é no tempo de Deus, não é no tempo que eu criei a expectativa. Se eu quiser botar ali um prazo, né? Não. Se a Dani não mudar até o dia 5 de dezembro de 2026, nessa areazinha aqui, eu me divorcio, né? Aí chegou dia 5 de dezembro de 2026, ela não mudou. E agora? Né? Então, é meio complicado estabelecer esses prazos mentais, né? Porque só Deus realmente é que pode transformar o ser humano. Ele é o oleiro, né? Ele que consegue mudar. Às vezes, eu vou falar por mim, tem coisas que eu já identifiquei em mim, que eu preciso mudar, que eu quero mudar, mas eu ainda não consegui. Porque tem coisas que tu precisa da ajuda de Deus, tu precisa às vezes até de um milagre, né? Hábitos que tu carrega desde a infância, né? Então só Deus para nos transformar mesmo, né? Então é onde que vai entrar aí a paciência, né? A paciência e a honra no casamento, o gesto de honrar um ao outro, de respeitar um ao outro, e a paciência são chaves, né? Do relacionamento. Se eu não tiver paciência, não tem, nenhum casamento sobrevive, né? E a paciência é um fruto do Espírito Santo, né? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5. Então a paciência é algo que vem de Deus, né? Eu sozinho não consigo produzir a paciência se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, ele produz a paciência minha. A paciência é um fruto dele. Então, eu com essa paciência que vem de Deus, eu consigo esperar, né? E enquanto essa mudança não acontece, eu já sabia que a pessoa era assim, então aguenta. Amém? Desde o princípio Deus estabeleceu, eu vou encerrar essa primeira lição aqui, que já deu o horário aqui. Desde o princípio Deus estabeleceu o casamento e a família como a primeira e a mais importante instituição. Gênesis 2:24. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O texto que a gente leu aqui. Né? Então, a partir do momento que acontece o casamento, a união, não necessariamente a bênção do pastor ou lá no cartório, a partir do momento que vocês já se uniram, vocês já se tornaram uma só carne, né? Isso pela intimidade sexual já viraram uma só carne. Então, a partir do momento que virou uma só carne, ali nasceu uma nova família, né? Essa questão de deixar pai e mãe é no sentido de cortar o cordão umbilical, né? Honrar pai e mãe é mandamento. Então, enquanto pai e mãe for vivo, vocês vão honrar eles até o último dia, e até mesmo depois de morto a gente vai continuar honrando pai e mãe, né? Com atitudes, com palavras. Então, hoje eu sou casado, mas pelo menos uma vez por semana eu visito meu pai e minha mãe. Tenho a bênção que mora na mesma cidade que eu, né? E meu sogro e minha sogra moram dentro da minha casa, né? Então a gente tem que estar sempre honrando, respeitando, né? Honrar e distinguir, saber que há uma diferença. Pai e mãe não é igual a qualquer outra pessoa, né? É pai e mãe. Agora, casei, eu vou cortar o cordão umbilical, né? Agora, eu não vou viver o tempo todo na barra da saia da minha mãe e nem grudado no meu pai e nem ficar lá pedindo o tempo todo a ajuda do pai e da mãe, né? Tem casal que casa e aí deu qualquer crisezinha financeira, ela tá, mãe, arruma um cheque,
Pai, empresta o cartão de crédito. Não, tu casou agora, como diz o gaúcho, veste as calças, é tu que vai trabalhar para trazer a comida para dentro de casa. Não tem que estar pedindo nada emprestado para pai e mãe. Tem gente que casa e fica eternamente dependente do pai e da mãe. Ele é um homem criança, né? Ou uma mulher criança, que fica dependendo do pai e da mãe. Não que a gente não vai precisar do pai e da mãe para mais nada, não é isso. Eu, de vez em quando, eu preciso da ajuda do meu pai e da minha mãe para alguma coisa, a gente está na igreja junto, né? Eu estou lá, eu ajudo a minha mãe, ela precisa que eu faça alguma coisa para ela, eu ajudo. Então, deixar pai e mãe é deixar as culturas, os hábitos, muitas vezes, né? Não necessariamente abandonar pai e mãe, não é isso, né? Pai e mãe vai ser pai e mãe a vida toda. Mas é abandonar os hábitos, abandonar as tradições, as costumes. Às vezes vocês agora querem seguir uma vida com Deus, no caminho de Deus, e de repente os pais estão bem distantes, não querem nem saber de Deus. Então você vai abandonar os hábitos dos pais, a cultura dos pais, aquilo que não é bom, aquilo que não está ligado aos padrões de Deus, né? Esse é o principal cordão que tem que cortar, né? Hoje meu sogro e minha sogra estão morando dentro da minha casa, mas diz aqui, ó, deixa pai e mãe, mas eu não posso abandonar eles porque a minha sogra está doente, entendeu? E honrar pai e mãe é mandamento. Então deixar pai, não posso dar um pontapé na bunda do meu sogro e da minha sogra e dizer, ó, te vira, não posso fazer isso, né? Então deixar pai e mãe é mais no sentido de cortar o cordão umbilical. Agora vocês têm as finanças de vocês vão administrar, né? E abandonar os velhos hábitos, coisas que herdaram que não são boas, né? Apegar orienta uma paixão, amor e apego permanente, né? Agora você vai se apegar ao teu cônjuge. O teu cônjuge vai ser a tua prioridade máxima. E quando chegar aos filhos, sempre essa ordem: primeiro o cônjuge, depois os filhos. Primeiro o cônjuge, depois os filhos. Sempre assim, até o fim. Porque tem mãe que troca a ordem, né? Bota o filho na frente do marido, né? E está errado. Primeiro o marido, depois os filhos. Primeiro a esposa, depois os filhos. Essa é a ordem que Deus criou. Uma só carne implica em união sexual, né? Que é a união sexual que vai gerar filhos através da intimidade espiritual e emocional do casal. Amém? Então depois ouçam essa aula ali, né? Aqui já praticamente quase que concluiu as primeiras duas aulas, que seria as diferenças e o porquê casar. Mas ouçam para ficar bem reforçado, e sempre vai ter alguma coisa a mais, né? Porque cada vez que a gente fala, vem alguma coisa a mais. Vou fazer uma oração rápida aqui, agradecendo a Deus, que a esposa está me solicitando e eu tenho que ir urgente. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te dar graças pela vida do Alisson, da Daniela, Pai, por essa oportunidade, pelo interesse deles de aprender mais a Tua Palavra. E quero desde já te pedir, Pai, que o Senhor abençoe esse casal, Pai, que realmente eles possam concluir aquilo que foi começado hoje e eles possam realmente colocar em prática as coisas que eles estão aprendendo, esses princípios e valores que eles estão aprendendo, para que o casamento deles possa se solidificar cada vez mais. E assim, aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.